casamento pode ter durado pouco, mas a fofoca não, ela é eterna. Depois de 5 meses separados, o divórcio da Demet e do Sam segue rendendo notícias. Então sejam todas bem-vindas, Demet e o Sam é o assunto do vídeo de hoje. Já aperte o botão do like e prepare os dedinhos porque hoje nós vamos falar. Bom, as fofocas anteriores, acho que de 2 semanas atrás, diziam que o Sam queria uma reconciliação, que teria recorrido aos amigos para tentarem conversar com a Demet, depois ele negou essas fofocas. E agora, depois de 5 meses, parece que os problemas começaram a aparecer. Os dois haviam terminado o relacionamento amigavelmente, eles já haviam dito isso, sem brigas, sem problemas nenhum, em comum acordo. Haviam dito também que a amizade entre eles havia permanecido, o respeito também. Mas os problemas, né, meninas? Uma hora ou outra sempre aparece. Não quero generalizar, mas é raridade um casamento acabar assim tão bem. Não tô falando que não tenha, tô dizendo que é raro. A fofoca é do colunista Mehmet e se você perdeu o bonde, foi o Mehmet quem deu o furo da notícia da crise no casamento dos dois. Foi ele a primeira pessoa que abriu esta fofoca e disse que a Demet havia até saído de casa. E agora Mehmet disse que uma outra crise se instaurou. Alega-se que as joias usadas por Demet e Özdemir no casamento permaneceram com os Koç. Apesar do protocolo do divórcio, Koç não deu todas as joias para a Demet e a Demet ficou extremamente irritada com isso. Ele diz protocolo do divórcio. Não importa qual o valor das joias que o homem comprou para a mulher. Aqui é culturalmente meio que imposto que as joias devem permanecer com a mulher, independente de qual seja este valor. Então, quando ele diz que o Uzhan não honrou com o protocolo de divórcio, ele não está se referindo ao protocolo lá do divórcio que eles assinam no papel. Porque isso é tão comum, é tão natural na cultura, que isso não entra no divórcio. Tipo aquelas divisões de bens, sabe? Então, por toda a sociedade já ter este entendimento, já era esperado que todas as joias ficassem com a Demet, independente do acordo que eles fizeram para assinar os papéis do divórcio. Koç prometeu dar tudo conforme o protocolo. Mas no final das contas, dizem que o famoso cantor deu apenas algumas das joias para a Demet e Özdemir. E aí depois ele fala que a Demet ficou muito perturbada com esta situação e que está esperando que ele entregue todas as joias. E depois ele conclui dizendo que não se sabe a razão pela qual o Sam Koç ainda não devolveu essas joias e que ainda não está claro para a Demet e Özdemir quando ela irá receber o restante. Tanto no noivado quanto no casamento, ela não utilizou muitas joias, porém a Demet usou joias caríssimas. E não foi somente o Sam quem fez investimentos. A Demet também fez investimento e todas essas notícias de investimentos do casamento dos dois, que foi um casamento milionário, tá lá na pastinha da playlist da Demet. A questão aqui, gente, é que é uma situação muito desagradável. A joia é da Demet, independente do Sam Koç ter pago milhões, foi uma joia muito caríssima. Somente o colar do casamento dela custou na época mais de 47 mil euros, é quase 1,5 milhão de liras. E na época diziam que o casamento dos dois havia custado 4 milhões. Então boa parte desse investimento foi em joias. O casamento durou pouco? Durou pouco. A Birsen até teve um momento que defendeu lá o Sam Koç, que o Sam Koç tinha gastado muito dinheiro, que o casamento tinha durado pouco. Enfim, se ele não tinha dinheiro para comprar essas joias, ele não tivesse comprado, não é mesmo? Se ele não tinha dinheiro para investir no casamento, não tivesse casado, não é mesmo? Eu sou desta opinião, gente. O que é certo é certo. O certo é que as joias sejam entregues para ela. Já pensou até se o Uzhan devolver essas joias? Misericórdia. Aí vai ser uma confusão, viu? Que ele não podia ter feito isso. E esse negócio de ouro, de joia, gente, as pessoas levam assim muito a sério aqui na Turquia. Fofoca local pra vocês. Teve uma vez que um amigo nosso ia casar com uma moça. Tava tudo certo. Comprou todas as joias. Ele tinha gastado mais de 50 mil em joias para aquela noiva. O homem desistiu da noiva de um dia pro outro. Quem disse que essa menina devolveu o ouro para ele? Não devolveu. Não tinha nem casado.
O ouro é da dela, o ouro é da mulher, ela não devolveu. Esse menino tá até hoje esperando esse ouro aí, não devolveu. Porque as pessoas levam isso muito a sério. E ela não devolveu, porque eles já tinham saído para comprar o ouro, ela tinha de escolher a aliança. Pois é, gente, não devolveu, porque esta é uma função do homem, dar o ouro. O ouro não entra nessa divisão de bem, de separação. Então o sancotezinho tem que devolver. Deu o ourinho da Demet. O Hermet, como eu disse pra vocês, foi ele quem deu o furo da fofoca. Então, eu acredito que, de fato, esta treta entre os dois esteja acontecendo. E aí, qual que é a sua opinião? Os Rancote liberam o ouro ou a Demet fica já com o que ela tem? Na minha opinião, os Rancote liberam o ouro. Ele é da Demet. Tá bom, meninas? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tô numa correria aqui, mas não vou sumir aqui do YouTube, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.